Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira queremos colocar-nos aos pés de Nosso Senhor. Nós estamos aqui na nossa paróquia no segundo dia do Tríduo em honra a São Pedro. E temos procurado voltar-nos justamente à liturgia da palavra para mergulharmos nesse tesouro precioso da palavra de Deus. Hoje o nosso pregador vai ser o Padre Délcio. Nós aqui vamos fazer uma reflexão, claro, mais breve que o do Padre Délcio, mas não queremos justamente deixar de rezar juntos com a palavra de Deus, porque também é isso que vai nos sustentando, nos conduzindo e também nos unindo sempre mais. O evangelho deste dia é de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, na vocação de Mateus, nós temos o convite a compreendermos os passos que precisamos dar no nosso caminho de resposta ao chamado de Deus e de conversão. Vejam só, é necessário, ou melhor, perguntemos-nos, o que é necessário para que uma palavra de Deus como essa dita por Jesus a Mateus provoque toda essa disposição, toda essa mudança que provocou em Mateus? É necessária alguma disposição, certo? Mateus, ele não vivia a fé, não era um judeu assim, né? Que muito pelo contrário, né? Ele era mal visto pelos judeus porque era cobrador de impostos e se dizia que eles então, enfim, não eram justos na cobrança dos impostos. Isso era geral, talvez Mateus não fosse assim, ou mesmo que fosse, independente, o que acontece. Então, Mateus não é que estava, vamos dizer assim, talvez esperando, mas havia certamente um movimento da graça que alcançou seu coração e fez com que essa palavra retumbasse fortemente dentro de si. E o que nos dá certeza de que isso aconteceu é o fato de que ele realmente teve mudanças profundas. Por quê? Porque deixou tudo para trás. Então, vejam, um chamado de Deus que nos alcance, uma voz de Deus que nos envolva, né, que retumbe dentro de nós, nos faz necessariamente deixar aquilo que constitui um erro, um pecado. Né? Por quê? Porque, sim, isso se chama graça atual. A graça de Deus pode nos alcançar numa realidade de pecado, de fraqueza,
né? Mesmo que estejamos em pecado mortal gravíssimo, pode nos alcançar. Mas essa graça que nos alcança nessa situação nos convida a deixar para trás o pecado, para que ela volte com mais força, né, a nos conduzir e nos firmar, melhor dizendo, nesse caminho do Senhor. Então, ou seja, a nossa resposta é que vai dizer o quanto profundamente nós escutamos a Deus. E aqui mais uma coisa muito importante, nós não podemos ficar sem escutar nosso Senhor. Ou seja, aqui talvez, sem forçar a barra, mas talvez nós pudéssemos nos colocar procurando nos achar nesse evangelho, ou entre os discípulos, ou entre os fariseus. Talvez não tanto nós aqui em Mateus, porque espero e desejo que nós não sejamos daqueles que estão no pecado, né? Nos fariseus, aqui também há pecado, mas o que eu quero dizer? Nós somos homens e mulheres que escutamos a Deus, por isso que estamos aqui, né, acompanhando essa nossa oração. E aí justamente entra aquilo que quero refletir convosco. Há a possibilidade, o risco de que fazendo coisas religiosas, escutando ou procurando escutar Deus, nós não consigamos fazê-lo de fato, quando a vida não concorda, quando a vida não se abre, quando, vamos dizer, nós temos coisas ou situações na vida em que a gente, como que diz, né, sem dizer, mas diz, aqui nosso Senhor não mexe, não toca, né? Aqui, se Ele me pedir isso, eu não dou. Se Ele me pedir, se a conversão for deixar de lado aquilo ou aquele outro, eu não vou me converter, né? Então vejam, isso nos conduz um caminho de uma postura farisaica. Por quê? Vejam o que acontece aqui. A resposta de Jesus, ela é muito importante. Jesus diz: quero misericórdia e não sacrifício. Pensemos no sacrifício naquele tempo. O que era o sacrifício? A vítima era uma vítima externa, era um bode, um carneiro, um cordeiro, né? Então, era muito fácil fazer o sacrifício sem mudar o coração, né? Você sacrificava o bicho, pronto, agradou a Deus com aquele sacrifício e não mudou de vida. Quando o nosso Senhor diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, Ele está dizendo justamente isso, que Ele quer a mudança do coração, né? Que experimenta a misericórdia de Deus e que se traduz em misericórdia, como aconteceu com Mateus. Vejam, a palavra, o nome Mateus tem um significado muito bonito, quer dizer presente de Deus. A conversão de Mateus fez com que todas aquelas pessoas pudessem ter acesso a essa misericórdia de Jesus, de Deus em Jesus, de uma forma muito clara, né? Porque vendo que Mateus tinha sido acolhido, tinha sido chamado e tudo mais, tantos outros consideraram que era possível também para eles. Então, Mateus alcançou, vamos dizer, a plenitude do seu nome, portanto da sua vocação, já ali, né, quando a sua conversão proporcionou a conversão dos outros. Então, ele se tornou um presente para os outros. E é por isso que então nós precisamos, ainda confrontando-nos com esses dois, os discípulos que estão com o Senhor, não é, que são perfeitos, né, que procuram escutá-lo, que procuram fazer a sua vontade, e os fariseus que vivem, vejam só, numa ilusão. Porque os fariseus achavam que eles não precisavam de conversão, que eles já eram perfeitos. E aqui vem aquilo que nosso Senhor diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Porque aqueles que se pensavam justos, aqueles que se pretendiam justos, na verdade eram os maiores pecadores. Porque não escutavam a Deus. Porque estavam todos, vamos dizer assim, revestidos de armadura e de couraça, que não impedia que a voz de Deus e que as atitudes de Jesus realmente, vamos dizer assim, balançassem a vida deles e permitisse que eles tivessem uma autêntica conversão. Então, amados irmãos e irmãs, eu diria que nós temos dois sinais claros de uma autêntica conversão, né? Em primeiro lugar, as manifestações, as atitudes de mudança de vida. Certo? Se antes eu estava num lugar que era de pecado, né, como naquele tempo então a coletoria, por uma série de questões, eu saio daquilo, não posso permanecer no pecado.
E em segundo lugar, quando na nossa vida, por graça e misericórdia de Deus, as nossas boas ações, elas podem servir também para a conversão, instrução, salvação dos nossos irmãos. Aqui são duas coisas importantes para a gente refletir e para entender também como que fazer uma compreensão, um exame de consciência de como tem sido o nosso caminho de conversão, que é um caminho de toda a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos aqui colocar nas mãos do Senhor, nesse dia dedicado ao coração de Jesus, em que também somos convidados a fazer a nossa reparação a este coração que tanto nos ama. Vamos colocar nas suas mãos e nas mãos da Virgem Santíssima a vida, as circunstâncias, realidades dos nossos irmãos que hoje estão de aniversário, celebram o dom precioso da sua vida, e daqueles também que celebram o dom da vida de família, celebrando o dia em que se uniram diante do altar e se tornaram, pela graça do matrimônio, uma só carne. Queremos confiá-los todos então à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e do nosso padroeiro São Pedro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem com Deus.